Olá, bem-vindos de novo ao canal MathMagics. Não te esqueças de comentar, fazer like, partilhar com os teus amigos e subscrever o canal. No vídeo de hoje, convido-te a vir comigo estudar as potências. Vamos explorar este conceito que se encontra presente em diversas áreas do nosso dia a dia e até mesmo no universo. Anda comigo falar sobre ele. E começamos com uma pequena curiosidade. Um pouco de história. Por volta do século IX, um matemático indiano, cujo nome eu não vou reproduzir aqui porque não tenho boa pronúncia, começou a explorar maneiras de simplificar grandes cálculos. Introduziu assim o conceito de potência, que mais não é do que uma forma de facilitar a multiplicação repetida. E este conceito veio a revolucionar não só a matemática, mas muitas outras áreas em que a matemática está muito presente, como a tecnologia, os computadores, as ciências naturais, a economia e as finanças. Mas então, o que é uma potência? Uma potência é uma operação matemática que consiste em multiplicar um número, que chamamos de base, um determinado número de vezes. Portanto, o número que se repete, volto a referir, é a base. E o expoente é o número de vezes que a base se multiplica a ela própria. E então a base, que números é que pode tomar, assim como o expoente? O que nós vamos estudar este ano, a base pode ser sempre um número racional. Recordo-te que o número racional pode ser inteiro, positivo ou negativo, portanto, um número inteiro, ou um número fracionário, também positivo ou negativo. O expoente pode ser um número inteiro, ou positivo, ou negativo, ou zero. Em suma, um número racional pode ser escrito sempre na forma de fração. Numa forma genérica, represento aqui P sobre Q. E o expoente pode ser um número inteiro e represento aqui por B. Temos o exemplo de uma potência 3 meios elevado a 4. E a leitura de uma potência é assim que se faz. Ou seja, nós lemos a base e dizemos elevado ao expoente. Neste caso, a base 3 meios elevado ao expoente, que é 4. Há algumas potências específicas que nós temos uma forma também específica de ler, que é o caso, por exemplo, se tivesse 3 meios elevado a 2, outra forma de ler é 3 meios ao quadrado. Ou 3 meios elevado a 3, podemos ler também 3 meios ao cubo. Mas uma forma sempre correta de nunca te esqueceres como é que lemos uma potência era como eu te dizia, lemos a base, o número que está na base, no exemplo que te dou, 3 meios, elevado ao expoente, ou seja, 3 meios elevado a 4. Temos assim a potência 3 meios elevado a 4, em que 3 meios é a base, ou seja, o número que se multiplica 4 vezes é o 3 meios, e como se multiplica 4 vezes é o expoente 4. E quero chamar-te aqui a atenção para este pormenor importante. Repara, a base é um número fracionário, portanto tem um numerador e um denominador, e como é o 3 meios que se repete, temos que ter esta fração dentro de parênteses, porque é o 3 meios que se repete. E, portanto, o expoente abrange toda a base, não abrange só o numerador e só o denominador. Como podes verificar aqui, quem é que se repete? É o 3 meios, quantas vezes? 4. Portanto, multiplicamos o 3 meios 4 vezes, que dá 81 sobre 16. Que é diferente
de 81 sobre 2, que era o resultado que daria se não tivéssemos a base 3 meios dentro de parênteses. Porque se só tivéssemos 3 elevado a 4 sobre 2, caso retirássemos os parênteses, era apenas o 3 que estava elevado a 4, portanto era apenas o 3 que se repetia 4 vezes. E o resultado é 81 sobre 2, que é diferente do 81 sobre 16. Agora que está compreendido o conceito de potência, vamos avançar. E agora proponho-te a estudarmos o sinal da potência. Uma potência pode ter um resultado positivo ou negativo. E esse resultado não é só influenciado pelo se a base é positiva ou negativa. Também é influenciada pelo expoente. Neste caso, se o expoente for par ou for ímpar. Continua a ver o vídeo para perceber o conceito. Como te dizia, o sinal do resultado de uma potência é influenciado pela base e também pelo expoente. Vejamos vários exemplos e vamos começar pelo exemplo em que a base é positiva. E temos que olhar também para o expoente e ver se o expoente é par ou é ímpar. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Como o exemplo que aqui te apresento, temos 2 elevado a 4, que aqui isto significa que o 2 multiplica por si próprio 4 vezes. Como a base é positiva, e nós sabemos que a multiplicação de dois números positivos é positivo, então um número par de vezes também será positivo. Então o resultado desta potência será um resultado positivo. Claro que agora vocês também se podem perguntar, então e se o expoente for ímpar? Se o expoente for ímpar e a base continuar a ser positiva, o resultado também vai ser positivo. Porque, relembrando mais uma vez a multiplicação de números com o mesmo sinal, um número positivo a multiplicar por outro positivo dá sempre positivo. Multipliquemos por quantos números multiplicarmos, se o sinal for sempre igual, vai dar sempre positivo. Portanto, se a base for positiva, o expoente pode ser par ou é ímpar e o resultado é negativo. E claro que esta regra é válida, quer a base seja um número inteiro ou quer a base seja um número fracionário. Vamos ter que ter especial atenção é quando a base é negativa. E aqui, conforme a paridade do expoente, ou seja, conforme o expoente for par ou for ímpar, o resultado, ou melhor, o sinal do resultado da potência, vai ser positivo ou negativo. E repara se isto não faz sentido. Imagina que temos menos 2 elevado a 4. Qual é o número que se repete a multiplicar por si próprio? É o menos 2. E o produto de números com o mesmo sinal é positivo. Portanto, se eu multiplicar um número par de vezes, agrupo 2 a 2 e vai sempre dar positivo. Portanto, se o expoente for par, como eu posso agrupá-los 2 a 2 e menos com menos dá mais, o resultado vai sempre ser positivo. Vejamos então agora a situação em que temos uma potência de base negativa e expoente ímpar. Ora, se o expoente é ímpar, significa que nós vamos, seja ele qual for, vamos sempre poder agrupar os números 2 a 2. A base, quando multiplica por ela própria, podemos multiplicar sempre 2 a 2 e vai sobrar sempre 1, porque é ímpar, certo? Então, enquanto agrupamos 2 a 2, são sinais iguais e o produto de sinais iguais dá mais. Mas vai sobrar sempre um negativo. E no fim vamos ter sempre mais com menos, sinais contrários. E o produto de sinais contrários dá sempre menos. Logo, o resultado de uma potência de base negativa e expoente ímpar é sempre negativo. E podes confirmar isso com mais estes dois exemplos que aqui te apresento. Neste caso, em que as bases são números fracionários. Racionais também, mas fracionários. Concluímos assim que uma potência cuja base é um número racional
negativo. Se o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Já se o expoente for ímpar e a base for negativa, o resultado também é negativo. Percebidos que estão os conceitos de potência e de sinal de uma potência, avançamos agora para as regras das operações com potências. Ou seja, nós quando fazemos o cálculo entre duas potências, se for entre uma multiplicação e uma divisão, temos umas regras que nos permitem facilitar estas duas operações. Mas atenção, só para a multiplicação e a divisão. Anda comigo. Começamos então pela multiplicação de potências, mais particularmente na multiplicação de potências com a mesma base. Consideremos então um exemplo que aqui te apresento da multiplicação destas duas potências. 3 ao quadrado com 3 elevado a 4. Podes reparar que ambas têm a mesma base, no entanto têm expoentes diferentes. O que é que isto significa? Ora, a primeira potência é 3 ao quadrado, significa que o 3 multiplica por ele próprio duas vezes. Já a segunda potência, que é 3 elevado a 4, o 3 multiplica por ele próprio 4 vezes. Ou seja, o 3 multiplica por ele próprio 6 vezes, que é 2 vezes da primeira potência e 4 vezes da segunda potência. E 2 mais 4 dá 6. Ou seja, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 mais 4, que dá 3 elevado a 6. Concluímos assim que na multiplicação de potências com a mesma base, mantém-se a base, o que é igual mantém-se, e adicionam-se os expoentes. Vista que está a multiplicação de potências com a mesma base, vamos ver agora a regra para a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Consideremos então agora que temos o produto de duas potências com o mesmo expoente. 4 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, ou, lido de outra forma, 4 ao cubo vezes 5 ao cubo. Ora, fácil será perceber que o 4 multiplica por ele próprio 3 vezes, assim como o 5 também multiplica por ele próprio 3 vezes, como te explico aqui nesta imagem. E como pelas propriedades que já estudamos, a multiplicação é comutativa, ou seja, podemos trocar a ordem das parcelas e o resultado não se altera, eu posso deslocar o 5 para a beira do 4 e ficar com 4 vezes 5 repetido 3 vezes. Assim, creio que é fácil perceberes que o 4 vezes 5 repetido 3 vezes se pode transformar na potência 4 vezes 5 elevado a 3. Isto é, 4 vezes 5 dá 20, 20 elevado a 3. Podemos concluir então que a multiplicação de potências com o mesmo expoente, multiplicamos as bases e mantemos o expoente. Vejamos então agora como é que se comporta a divisão de potências com a mesma base. Considere o exemplo da divisão das duas potências 4 elevado a 5 a dividir por 4 elevado a 3. Ora, no numerador, quantas vezes é que o 4 se repete? 5 vezes. E no denominador, repete-se 3 vezes. Vemos assim que no numerador e no denominador temos fatores comuns. O 4, que se repete 3 vezes. Então, esses fatores comuns, podemos cortá-los, porque um número a dividir por ele próprio dá 1, ficando apenas o 4 vezes 4 que sobra no numerador. Ou seja, 4 ao quadrado, 4 elevado a 2. Resumindo este raciocínio, nós tínhamos 5 4 no numerador e 3 no denominador. E o que fizemos foi os fatores comuns eliminá-los. Portanto, aos 5
4 que tínhamos no numerador, eliminamos os 3 que eram comuns do denominador. Ou seja, fácil concluir que então mantemos o 4, a base, e ao expoente subtraímos o expoente do numerador com o de denominador, ficando assim 4 elevado a 5 menos 3. E podemos concluir assim a regra da divisão de potências com a mesma base, que nos diz que na divisão de potências com a mesma base, mantém-se a base, aquilo que é igual, e subtraem-se os expoentes. Para a divisão de potências, agora com o mesmo expoente, apresento aqui este exemplo. Na divisão de duas potências, como podes verificar, as bases agora são diferentes, mas o expoente é igual, ou seja, 5 ao cubo a dividir por 3 ao cubo. Ou, lido de outra forma, 5 elevado a 3 a dividir por 3 elevado a 3. E o que podemos verificar aqui, já que no numerador temos o 5 repetido 3 vezes e no denominador temos o 3 repetido 3 vezes, é que podemos agrupar o 5 sobre 3. Ou seja, ficamos com o 5 sobre 3 repetido 3 vezes. Isto é, ficamos com a potência 5 sobre 3 elevado a 3. E podemos concluir assim que na divisão de potências com o mesmo expoente, mantém-se o expoente, aquilo que está comum, e dividem-se as bases. Terminamos assim de ver as regras de multiplicação e de divisão de potências, quer com a mesma base, quer com o mesmo expoente, que ajudam bastante na simplificação de alguns cálculos. Falta-nos ainda, como podes ver neste quadro resumo, avaliar como é que se faz a potência de potência, que te apresento mais à frente neste vídeo. Vemos agora algumas aplicações práticas, alguns exemplos de multiplicação de potências com a mesma base e também aplicando as outras regras. Então, repara aqui no exemplo 1. Temos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, ou 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Pelas regras que estudamos, temos aqui potências com a mesma base. O que é comum, o que se repete, mantém-se, que é o 2, é a base. E o que é que fazemos aos expoentes na multiplicação? Somamos. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 2, que dá 2 elevado a 5. E desenvolvendo a potência, verificamos que dá 32. No exemplo 2, temos também a multiplicação de potências com a mesma base. Neste caso, a base é fracionária e, portanto, mantemos a base, somamos os expoentes, ficando com 32 sobre 27. Continuando com a mesma base, mas neste caso, divisão de potências com a mesma base, temos aqui o exemplo 3 elevado a 5 sobre 3 ao quadrado. Como é divisão, aqui mantemos aquilo que está igual, que é a base, o 3, e subtraímos os expoentes, ficando então 3 elevado a 5 menos 2, que é 3 ao cubo, que desenvolvendo a potência dá 27. Mais um exemplo de divisão de potências com a mesma base, 2 terços elevado a 5 a dividir por 2 terços elevado a 3. A base é que é igual, mantemos a base, subtraímos os expoentes, ficando com 2 terços elevado a 2, que desenvolvendo a potência dá 4 nonos. Considera agora a divisão de potências, mas com o mesmo expoente. Mantemos aquilo que é igual, que é o expoente, e o que é que fazemos às bases? Dividimos. E já sabes que neste caso, quando as bases são números fracionários, a divisão passa à multiplicação invertendo o segundo fator, que foi isso que fizemos aqui. E, portanto, depois, fazendo a operação que está assinalada dentro dos parênteses, ficamos com 10 sobre 9 elevado a 3, que dá 1000 sobre 729. Vamos então agora ver o que é potência de uma potência, tal como te prometi há pouco. Uma potência de uma potência
mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. E o que é isso de uma potência de uma potência? Ora, é uma potência, ou seja, uma base, um número elevado a um outro número, que por sua vez estão elevado a outro número. Ou seja, no exemplo que aqui te mostro, 5 ao quadrado elevado a 3, significa que o 5 ao quadrado, o 5 elevado a 2, se repete 3 vezes. Isto é que é uma potência de uma potência. Para concluirmos a regra que te enunciei no início, que numa potência de potência mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes, ora, nós verificamos aqui que o 5 ao quadrado repete-se 3 vezes. Ou seja, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Isto é, o 5 vezes 5 repete-se 3 vezes. Então, quantos 5 é que nós temos? Isso mesmo, é 6, que resulta de 2 vezes 3, o produto dos expoentes. Outra regra muito importante é saber o que é uma potência de expoente negativo. Quando o nosso expoente é negativo, o que é que nós fazemos? Invertemos a base e o expoente que era negativo passa imediatamente a positivo. Repara no exemplo que aqui te dou. 2 sobre 5 elevado a menos 5. É uma potência de expoente negativo. Como é que nós o transformamos em positivo? Invertemos a base, ou seja, o 2 sobre 5 fica 5 sobre 2, e o expoente deixa de ser negativo e passa a positivo, passa apenas a ser 5. Vê agora este segundo exemplo, em que a base é o número inteiro. Mas nós sabemos que o número inteiro pode sempre representar-se da forma de uma fração. Basta acrescentar-lhe o 1 no denominador. Então o que fazemos é inverter a base. 5 sobre 1 invertido fica 1 sobre 5, elevado a 3, porque quando invertemos a base, o sinal de negativo perde-se e ficamos com o expoente positivo. Outra regra importante que deves reter é que qualquer número racional elevado a zero dá sempre 1. Seja ele que número for, elevado a zero dá sempre 1. Repara no exemplo que aqui te dou, menos 8 nonos elevado a zero dá 1. Podia ser 1000 elevado a zero dá 1. E aqui estou a gritar atenção porque não existem regras para adição e subtração de potências. Por favor, não confundas. Sempre que temos que adicionar ou subtrair potências, temos que desenvolver a potência e depois adicionar ou subtrair os resultados dessas mesmas potências. Vê comigo este exemplo, em que temos a soma da potência 2 elevado a 3 com 3 ao quadrado, desenvolvemos a potência, ou seja, calculamos o valor de cada uma das potências. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E fazemos depois a adição de 8 com 9, que dá 17. E o mesmo é válido se a potência tiver base fracionária. Desenvolvemos a potência e só depois operamos as frações. Não esquecendo que para adicionar ou subtrair frações temos que ter o mesmo denominador. E muita atenção, porque a partir de agora que conhecemos as potências, elas podem fazer parte de uma expressão numérica. E dentro da prioridade das operações que nós já sabíamos, resolver os parentes, depois multiplicações e divisões pela ordem em que aparecem, e só depois as adições e subtrações, se na expressão numérica tivermos o cálculo de uma potência, tem prioridade em relação a todas as outras regras que já estudaste. Ou seja, primeiro desenvolvem-se as potências, depois os parentes, só depois multiplicações e divisões e, por fim, as adições e subtrações. Repara aqui neste segundo exemplo e espero que tenhas percebido o primeiro que te apresentei. Temos 2 a dividir por uma expressão que está dentro de parênteses
que por sua vez também tem uma potência. E esta potência tem expoente negativo. Portanto, é por aqui que vamos começar. O que é que sabemos acerca das potências de expoente negativo? Ora, transformamos o expoente em positivo invertendo a fração. Então, 1/2 invertido passa a ser 2, 2 elevado a 3, porque cai o expoente negativo. E ficamos então com os parentes 1 menos 2 elevado a 3. Ainda não desenvolvemos a nossa potência, ainda temos potências, portanto, ainda continua a ser prioritário. Desenvolvemos a potência e, como aqui não há multiplicações nem divisões dentro destes parentes, é uma adição, portanto, não há regras, temos que desenvolver a potência. E 2 ao cubo é 8. Agora sim, o que se segue é fazer o cálculo do que está dentro de parênteses. E 1 menos 8 dá menos 7. E por fim fazemos a divisão e obtemos a fração menos 2 sétimas, que já está irredutível. Vê comigo também este terceiro exemplo que te apresento, em que temos uma expressão que agora não tem parênteses, tem uma adição e uma multiplicação, e mais uma vez com uma potência de expoente negativo. Por onde é que começamos? Prioridade das operações, desenvolver as potências. E neste caso, esta potência tem expoente negativo. Então, para o transformar em positivo, vamos inverter a fração e ficar com um expoente positivo, que é o que se passa no segundo passo, que temos 1 menos 1/2 vezes 3 elevado a 2, porque invertemos 1 sobre 3, que passa a 3 sobre 1, que é 3. Então, agora vamos desenvolver a potência, porque temos ali uma multiplicação, mas nós nem temos a mesma base, nem temos o mesmo expoente, portanto não há regras a aplicar. Temos que desenvolver a potência, ou seja, o 3 ao quadrado, que dá 9. Agora sim podemos fazer esta multiplicação, porque tem prioridade em relação à adição, e ficamos com 9 sobre 2. Agora, para podermos fazer esta adição, temos que achar o mesmo denominador ao 1, que é a mesma coisa que 2 sobre 2, e, efetuando o cálculo, ficamos com a fração menos 7 meios. E o último exemplo que aqui te apresento, temos uma expressão com duas potências, ambas com expoente negativo. E não há parênteses, mas há uma multiplicação. Mas o que é que começamos por fazer primeiro? As potências. Portanto, e como as potências são de expoente negativo, vamos transformá-la em expoente positivo, invertendo as frações, ou invertendo as bases. Temos menos 2 terços na primeira, portanto, invertendo, ficamos com menos 3 meios, elevado a 1, que elevado a 1 podemos omitir. Seguido de 2 elevado a menos 2, transformando em expoente positivo, ficamos com 1 sobre 2, elevado a 2. Agora que temos os expoentes positivos, a primeira já não temos potência, porque menos 3 sobre 2 elevado a 1, como já te disse, podemos escrever menos 3 sobre 2, mas ainda nos falta desenvolver 1/2 elevado a 2, que apesar de fazer parte de um produto, não são potências nem com a mesma base, nem com o mesmo expoente, não há regras, portanto temos que desenvolver a potência. E 1/2 ao quadrado, portanto, é 1/4, que é 1 vezes 1, que é 1, 2 vezes 2, que é 4. Temos agora uma multiplicação que temos que fazer primeiro do que a adição e, portanto, ficamos com menos 3 meios mais 5 quartos. Não te esqueças agora que temos que achar o mesmo denominador, que foi isso que fizemos no penúltimo passo. Ficamos com menos 6 quartos quando multiplicamos a fração 3 meios por 2. 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4, para podermos ter o mesmo denominador. E agora, efetuando a operação em que mantemos o denominador e somamos os numeradores, como tenho um numerador negativo e outro positivo, dou o sinal daquele que tem maior valor absoluto, que é menos, e ao maior subtraio o mais pequeno, que dá 1.
Convido-te agora, no final deste vídeo, eu sei que já vai longo, mas a ver já algumas aplicações práticas no cotidiano para que isto te faça mais sentido e perceberes que é muito útil no dia a dia. É o caso da aplicação em computadores e tecnologia, como o exemplo do kilobyte, que é 2 elevado a 10 bytes, e 1 megabyte, que é 2 elevado a 20 bytes. Também nas ciências naturais ou até na fisicoquímica, de certeza que já falaste da distância da Terra ao Sol ou outras estrelas ou planetas, e, por exemplo, a distância da Terra ao Sol é cerca de 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilómetros. Imagina escrever sempre este número 149.600.000 quilómetros. É muito mais fácil escrevê-lo em notação científica. Concordas comigo? E deixo também aqui um exemplo de uma aplicação no mundo das finanças, em juros compostos. Eu sei que é um bocadinho elaborado para esta fase das potências em que te encontras. Verás esta matéria com mais profundidade no 10º ano, mas é apenas um exemplo para que tu possas ver em como também é aplicado na área da economia e das finanças. Portanto, aplicado em muitas áreas do saber. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo, onde te pretendi explicar o conceito de potências e das suas aplicações. Espero que tenhas percebido. Para e revê sempre que aches necessário. E agora é só aplicar, que é com treino que nós nos tornamos mágicos da matemática. Bom trabalho!